Era noite. O vento era forte, o mar se revoltava. Os discípulos lutavam, cansados e com medo. Jesus vinha ao encontro deles, caminhando sobre o mar. As ondas não o detinham. Ele vinha em paz. Ao vê-lo, ficaram apavorados. Pensaram ser um fantasma. O medo tomou seus corações. Jesus se aproximou e disse: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Jesus entrou no barco com eles. O vento cessou e o mar se acalmou. O silêncio tomou conta do barco. Eles ficaram cheios de admiração. O mar obedecera. Jesus vem também ao nosso encontro e nos diz: Sou eu. Não tenham medo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quarta-feira, depois da Epifania do Senhor. Você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Sempre que você fizer isto, o YouTube reconhece a grandeza dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto eles despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era ao contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados, mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães e o coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o Evangelho de hoje é cercado de muitas surpresas gostosas, né? Assim, é coisa muito interessante que Jesus... Nós precisamos entender aqui que a cena aqui é logo depois que Jesus multiplicou aqueles 5.000, melhor dizendo, aqueles 5 pães e 2 peixes, lembra? Para mais de 5.000 homens, sem contar, eu gosto muito de expressar aqui, sem contar mulheres e crianças. Então, se eram 5.000 homens, mais de 5.000 homens, então, contando crianças e mulheres, vamos sem exagero, botar mais de 40.000 pessoas. Mais de 40.000 pessoas, porque as mulheres são a maioria na igreja, sempre foi, e os homens e as crianças muito mais, porque as crianças se multiplicam, né? Graças a Deus. Bom, é só um adentro. Mas aqui é importante aqui dizer que Jesus obriga os discípulos, obriga, a palavra é essa, força. Mas eu não posso forçar o meu filho a ir para a missa. Eu não posso obrigar meu filho a ir para a missa. Nós temos esse discurso, né? Nada é obrigado é válido. As pessoas fazem isso, né? A gente não obriga os nossos filhos a tomar vacina. Obriga porque nós sabemos que é importante, né? Não obrigamos nosso filho a ir para a escola. Obrigamos porque acreditamos que isso é importante para a vida dele. Para a nossa vida também, né? Consequentemente. Então, essas coisas assim... eu não obrigo meu filho a ir para a igreja. Então, mais ou menos assim, né? As crianças vão se governando por si só e vão dizendo o que elas querem fazer, o que elas não querem, e você tem que acolher. Bom, mais um adentro aqui nessa nossa partilha. Porém, todavia, eu quero manifestar o seguinte: Jesus obrigou os discípulos a ir para os discípulos, aí entrar na barca. O problema aqui é que eles estavam confortáveis, tinham também se alimentado com os pães e os peixes, ouviram bem a palavra do Senhor e estavam numa boa. E quando você está numa boa, ir para uma outra margem, o problema era esse, né? Eles teriam que atravessar para outra margem, talvez
para lugares desconhecidos, para lugares talvez que eles não quisessem. O medo se apoderara do coração deles, a incerteza, a insegurança. Lembramos mais uma vez que eles viram o milagre que Jesus realizou. Lembramos mais uma vez, mesmo assim, eles estavam inseguros e não queriam ir, mas por obediência foram, atravessaram o mar, enquanto Jesus despedia a multidão, enquanto Jesus fazia o seu discurso de despedida, e depois de ter feito isso, ele subiu ao monte para rezar, e os discípulos já estavam no barco. Claro que Jesus já sabia o que tinha que fazer, né? E os discípulos estavam no barco e estavam remando, e o vento era o contrário. É muito interessante essa parte aqui, né? Vento contrário. Quantos ventos contrários na nossa vida, né? Quantas pessoas são esse vento contrário? Pessoas são um vento contrário, que falam mal de você, que denigre a sua imagem, que tenta te prejudicar, que não gosta de você com motivo ou sem motivo, não sei. Tantas pessoas são ventos contrários na nossa vida e Jesus pede para remar, continuar remando e o cansaço se apoderara dos discípulos, porque o vento contrário muitas vezes é forte, é um vento forte. Mas Jesus, andando pelo mar, e os discípulos assustados, cansados e assustados, não sabia que era Jesus. Jesus disse assim, Jesus se apresenta para eles mais uma vez, sou eu, não fica com medo, sou eu. E aí mesmo assim eles ficaram, em aquela passagem quando Pedro pede, então se és tu, manda eu ir também andar pelo mar. E Pedro foi até uma certa altura, depois o medo, o vento contrário soprou, né? O vento contrário apareceu. Como aparece aquela pessoa que você sabe que é falsa com você, que você sabe que talvez ela nem saiba, né? Mas ela não sabe que você sabe. Ela não sabe que você sabe. E quando ela chega, dá aquele arrepio no nosso coração, sabe? Dá aquele mal-estar e você mantém a segurança, né? Mantém a certeza de que Deus está contigo. E aí você consegue superar, né? E Pedro começou a afundar, porque tinha insegurança. Não tinha tanta certeza assim que era Jesus. Mas Jesus segurou na mão, levantou, reclamou dele, disse que ele é um homem de pouca fé, né? Zangou-se com ele e aí foram para o barco. Mas o mais importante aqui é que Jesus fez o vento calar. O mal nunca, nenhuma pessoa que lhe fez mal ou que tenta lhe fazer mal sairá vitoriosa. Não vai sair. Você vai sofrer, é claro, você vai chorar, é claro, mas ela não sairá vitoriosa, ela não sairá vitoriosa. O tempo vai mostrar, o tempo mostrará, não se preocupe. O tempo é de Deus, o tempo é de Deus. Os discípulos mostram aqui, por não compreender nada dos pães, olha só, dos pães, eles ficaram com a cabeça assim, rodando, porque o coração estava endurecido. O coração estava endurecido, é muitas informações na cabeça dos discípulos e o coração deles estava endurecido. Com o coração endurecido, a gente não entende nem por que estamos fazendo o mal, se é que temos consciência que estamos fazendo. Porque o coração está tão endurecido que as coisas vão acontecendo e você vai interagindo com pessoas ruins. Depois você vai descobrir que essas pessoas que você está lidando são ruins, são má. E o tempo vai te mostrar. O tempo vai te mostrar. Jesus vai fazer calar o vento ruim e você vai perceber o lado que você se colocou foi o pior. Porque você estava com o coração endurecido para Jesus. Então hoje nós somos provocados com essa palavra para verdadeiramente deixar Deus ser Deus no meio das nossas tempestades. Não se preocupe que Ele vai cuidar. Jesus vai cuidar porque Ele te ama. Porque você é muito amado pelo nosso Senhor. Tenha certeza no coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário. Que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de vivermos profundamente a obediência a Jesus, ainda que o vento forte contrário chegue, tenhamos a segurança de que Jesus está conosco, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.